하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 오늘도 저희에게 하나님 말씀 배울 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido o tempo para nós aprendermos a sua palavra. 오직 주 성령께서 우리에게 하나님의 뜻과 또 말씀을 가르쳐 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a sua palavra e a sua vontade. 말씀 전하는 입술을 도와주시고 또 말씀 듣는 모든 분들의 마음도 지켜 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar os lábios daquele que profere as suas palavras e o coração de todos aqueles que ouvem a sua palavra. 이 시간을 오직 아버지 하나님께만 의지합니다. Esse tempo nós somente dependemos diante do Senhor Deus Pai 예수님의 이름으로 e 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. 감사합니다. 이렇게 참석해 주셔서. Muito obrigado por todos terem participado. 어제 그 창조에 대해서 우리 공부했습니다. Ontem nós aprendemos um pouco sobre a criação. 몇 가지 우리 창조에 대해서 그 증거 자료를 또 봤습니다. Então, nós vimos algumas evidências sobre a criação ontem também. 오늘 여기 방금 읽은 말씀에 하나님의 어떤 그 하나님은 보이지 않지만 하나님이 만드신 그 만물들의 그 하나님의 능력과 신성이 나타난다 그랬습니다. E na palavra que nós lemos, nós podemos ver que o eterno poder do Senhor Deus, a sua divindade, ela se vê pelas coisas que estão criadas. 하나님은 영이시기 때문에 우리 눈으로 볼 수 없습니다. Então, o Senhor Deus é espírito, então não é visível aos nossos olhos. 하지만 안 보인다고 해서 없는 건 아니에요. E não quer dizer que ele não exista por não ser visível. 우리 손에 수많은 박테리아, 세균들이 있지만 우리 눈으로는 보이지 않습니다. Então, nas nossas mãos, por exemplo, existem muitas bactérias, mas nós não enxergamos com os nossos olhos. 그리고 미국이라는 나라도 분명히 존재하지만 우리 눈에는 지금 보이지 않아요. E um país chamado Estados Unidos, por exemplo, ele existe, mas nós não conseguimos enxergá-lo. 바람도 분명히 공기나 바람도 존재하지만 우리 눈에는 보이지 않습니다. O ar, o vento realmente existem, mas nós só não conseguimos enxergar com os olhos. 하나님이 보이지 않기 때문에 없다. 어리석은 거예요, 그렇게 말하는 Então 거. você dizer, Deus não existe porque ele é invisível, porque ele não é visível, então isso é muito insensato. 하나님은 보이지 않지만 하나님이 만드신 만물에 claramente se veem pelas coisas que estão criadas. 만드신 만물에 보인다 그랬습니다, Então, 분명히. o Senhor Deus é invisível, mas ele se vê, dá para ver ao Senhor Deus através das coisas que foram criadas. 그래서 핑계 댈 수 없습니다. É por isso que não é possível dar desculpas. 하나님, 저는 하나님 계신지 몰라서 못 믿었어요. 몰라서 안 믿은 거예요. 라고 하나님 앞에서 핑계 댈 수 없어요. Então ninguém pode dar a seguinte desculpa dizendo: Senhor Deus, eu não consegui crer em você porque você nunca apareceu na minha frente, eu nunca te vi. 네가 먹는 음식들, 네 주변에 있던 모든 환경들이 다 하나님의 창조물인데 어떻게 하나님을 알 수 없었다고 핑계 대냐? 그렇게 할 수 없다는 거예요. Então com certeza Deus irá realmente nos responder dizendo: todas as coisas que você come, todas as coisas que tinham ao seu redor, que você vive, o ambiente que você vive, foram criados por mim. E como é que você vai dar essa desculpa dizendo que não me conheceu? Eu acho que os brasileiros devem receber salvação. porque 브라질은요. 하나님을 믿을 수 있는 너무 좋은 환경들이 있습니다. O Brasil está num ambiente muito bom para crer em Deus. 그래서 브라질 사람들은 하나님 앞에서요. 저 하나님 계신지 몰라서 못 믿었어요. 몰라서 구원 못 받았어요라고 절대 핑계 댈 수 없을 É 거예요. por isso que as pessoas no Brasil jamais podem dar a desculpa dizendo: Senhor Deus, o ambiente, o lugar que eu vivi era muito ruim para poder crer em você. 그래서 여러분 브라질에 살면서 구원받지 못하는 건요. 하나님 앞에 더 큰 심판 받습니다. Então você recebe um maior juízo diante do Senhor Deus por você não conseguir crer em Deus enquanto estava no Brasil. 왜냐면 여러분 중국이나 저 북한이나 중동
그 아랍 국가들은요 하나님을 믿을 수 있는 그런 환경 자체가 안 됩니다. Porque se você olhar para a China, para a Coreia do Norte, países árabes do Oriente Médio, eles não têm um ambiente algum propício para poder crer em Deus. 거기에서는요 성경책 들고 있으면요 죽을 수도 있습니다. Lá, se você estiver segurando uma Bíblia na mão, você pode morrer. 전도하면요 사형당합니다. Então, se você começar a pregar essas palavras, você pode ser sentenciado à morte. 여러분 근데 브라질은 하나님 믿기에 너무 좋은 환경에 있습니다. Mas o Brasil está em um ambiente muito bom para crer em Deus. 그래서 우리가 끝까지 하나님의 사랑을 거절하고 구원받지 않는다면 하나님 앞에서 더 큰 심판받을 겁니다. É por isso que se nós negarmos o Senhor Deus no ambiente que nós vivemos agora, com certeza o Senhor Deus irá nos julgar imensamente. Vamos ler Jeremias capítulo 33, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. 하나님 말씀. 이 예레미야 성경은 2600년 전 말씀이에요. Então, essa palavra de Jeremias é de 2600 anos atrás. 하늘의 별, 이거는 에스트렐라스 별들인데 하늘의 별을 셀 수 없는 것처럼 바다의 모래도 셀 수 없다 그렇게 말씀하셔요. Então o Senhor está dizendo, não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar. 그 얘기는 뭐냐면 모든 바닷가의 또 사막의 모든 그 모래의 개수만큼이나 밤하늘의 별이 많다는 거예요. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os grãos de areias que estão na praia, no mar, no deserto, como não dá para se contar aquele número desses grãos, da mesma maneira não conseguimos contar o número de estrelas porque são inúmeras nos céus. 그러니까 하나님은 바닷가의 또 사막의 모든 모래만큼이나 별이 많다. 그렇게 지금 말씀하고 있는 게 2600년 전에. É por isso que há 2600 anos atrás o Senhor Deus está dizendo mais uma vez que todas essas estrelas que nós temos nos céus, elas são tão numerosas quanto os grãos de areia que nós temos na terra. 같다는 거예요. Quer dizer que é parecido. 그런데 여러분 12세기에 그러니까 2세기에 지금부터 2000년 전에 2세기에는 별이 1056개라 그랬습니다. Então, há quase 2000 anos atrás, no século II, as pessoas afirmavam que tinham 1056 estrelas nos céus. 16세기에 그러니까 500년 전에는 별이 1005개 정도밖에 안 된다고 과학자들이 말했어요. E no século XVI, há 500 anos atrás, os cientistas diziam que só tinha 1005 estrelas nos céus. 그런데 하나님은 2600년 전에 별은 바닷가에 모래만큼 많다라고 말씀하셨습니다. Mas há 2600 anos atrás, o Senhor Deus já havia dito que o número das estrelas, ela é tão numerosa quanto os grãos de areias na terra. 그래서요. 500년 전 사람들은 이 말씀이 틀렸다라고 생각했어요. É por isso que há 500 anos atrás, as pessoas pensavam que essa palavra da Bíblia estava errada. 에이, 밤하늘의 별이 바닷가의 모래만큼 많을 수 없다는 거예요. Eles afirmavam dizendo, não tem como as estrelas serem tão numerosas quanto as areias que nós temos no deserto, na praia. 그런데 별을 관측하는 천체 망원경이 개발이 돼서 별의 개수를 셀 수 있게 됐습니다. Mas o telescópio astronômico foi desenvolvido e agora nós podemos enxergar o número de estrelas nos céus. 봤더니 folha de São Paulo há mais estrelas do que grãos de areia na terra. 별이 땅의 모든 모래보다 더 많다라고 발견된 거예요. Então foi descoberto pelos cientistas que há mais estrelas nos céus, no universo, do que os grãos de areias aqui na Terra. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todos os desertos e praias do mundo. 그러니까 2600년 전 하나님 말씀이 맞는 거예요. 사실인 거예요. Então, a palavra de 2600 anos atrás, dito pelo próprio Senhor Deus, é verdadeira. 별의 개수 여기에 상파울로 신문 이렇게 나오네요. 별의 개수. Então, aqui a Folha de São Paulo tinha publicado nessa época, dizendo que o número de estrelas é cerca desse tanto aí. 7 별이 이렇게 많아요. 근데 이게 다 센 게 아니라 지금까지 발견된 것만 이렇게 많다는 거예요. Então eles não contaram todas as estrelas, é só o que eles haviam descoberto até essa época. 하나님의 능력이 얼마나 크냐 이거예요. 하나님의 Então 능력. quão gigantesco é o poder do Senhor Deus. 그래서 이사야 capítulo 40 versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e
por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. 하나님은 이 모든 것을 만드시고 그 숫자도 세시고 그 이름도 다 아십니다. Então o Senhor Deus ele criou todas essas coisas e todas essas estrelas, o Senhor as conhece e também as chama pelo seu próprio nome. 모든 별의 이름을 아시는 하나님은 각 사람 한 사람 한 사람에 대해서 다 아시는 거예요. O Senhor Deus que criou todas essas estrelas, ele conhece a cada pessoa um a um. 모든 것을 아시는 하나님 앞에 언젠가 우리는 서야 됩니다. Então, nós todos, algum dia estaremos diante desse Senhor Deus que criou todas as coisas. 하나님은 나의 모든 것을 보고 계십니다. O Senhor Deus está vendo todas as nossas coisas. 여러분 오늘은 인간의 역사를 좀 공부하려고 합니다. Então, hoje nós queremos estudar sobre um pouco sobre a história da humanidade. 성경에는 인간 역사의 시작부터 끝까지가 다 나와 있어요. Então, se nós olharmos na Bíblia, a história da humanidade aparece desde o princípio ao fim. 여러분 Gênesis capítulo 2 versículo 8. Vamos ler todos juntos. E plantou o Senhor Deus jardim do Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. 에덴 동산이라는 곳에 하나님의 사람을 두셨다 그랬어요. O Senhor Deus, ele deixou o homem num lugar chamado Éden. 많은 사람들은 에덴 동산이 어떤 상상 속의 공간 뭐 그런 것으로 생각합니다. Muitas pessoas pensam que o Jardim do Éden é um lugar mitológico, é algo da imaginação humana. 그런데 성경에는 에덴 동산의 위치가 정확하게 나와 있어요. Mas na Bíblia aparece o lugar, a posição, a localização exata do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2 versículo 10 a 14. E saia rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 에덴 동산에서 강이 4개로 나눠 흘렀다는 거예요. 4개로 나눠졌다는 거예요. Do Jardim do Éden saía um rio que se dividia em 4 pequenos rios. Primeiro é Pison, segundo é Guion, terceiro Tigre, quarto é o Eufrates. 강의 이름이 정확히 나옵니다. Aparece um nome exato dos rios. 그 중에서 티그리스 강과 유프라테스 강은 지금도 흐르고 있는 강이에요. E os rios Tigre e Eufrates até hoje percorrem aquela região. 그러니까 티그리스 강과 유프라테스 강이 흐르는 그 지역에 바로 에덴 동산이 있었다는 거예요. Quer dizer que na região onde o rio Tigre e Eufrates ainda percorrem, quer dizer que é o local, a localização do Jardim do Éden. 어디입니까? E onde é 바로 isso? 여기에요. É aqui. 시리아, 이란, 이라키, 이스라엘, 아라비아 사우디타. 여기 바로 이 지역이 에덴 동산이 있었던 자리라는 Então, 겁니다. esta região é onde o Jardim do Éden se encontrava. 두 개의 강이 히우 치그리, 히우 에프라테스 흐르고 있잖아요. 지금도 흐르고 Então, 있잖아요. nós podemos ver o rio Tigre e Eufrates que até hoje percorrem a região. 여러분 땅 속에 요즘 인공위성이요. 땅 속 10m 이상까지 다 찍을 수 있습니다. 인공위성이. Então, isso aqui foi a foto de um satélite que consegue tirar fotos até do subsolo. 찍어 보니까요. 땅 속에 묻혀져 있는 강줄기를 2개를 더 찾아낸 거예요. 강줄기를. E ao fotografarem o subsolo, eles viram rastros de outros 2 grandes rios que passavam por essa região. 아고라 está correndo rio Tigre e Eufrates. 그리고 더 삐송강과 기온강을 찾아낸 거예요. 2개를 더. Então, o rio Eufrates e Tigres percorrem até hoje a região, e Pison e Gion, e eles foram descobertos com essas fotos. 예. 그래서 강이 4개가 정말 흐르는 에덴 동산 자리를 찾아낸 겁니다. É 실제로. por isso que através desses 4 rios, eles podem estimar a posição do Jardim do Éden. 성경에 4개 강이 흘렀다고 하는데 진짜 2개 강은 지금도 흐르고 있고 2개 강은 땅 속에 강줄기, 땅 속에 흘렀던 강줄기를 지금 찾아낸 거예요. Então, na Bíblia já disse que os 4 rios saíam do Jardim do Éden, então nós podemos ver que os 2 rios que percorrem a região ainda estão lá, e os outros 2 têm os seus rastros naquela 하나님이 localização. 4개 흐른다고 하면 진짜 4개 흐른 거예요. 사실이에요. Então, 그게. se o Senhor Deus disse que eram 4 rios que se dividiam dali, então são 4 rios, e se nós vemos, é a verdade. 바로 여기 에덴 동산 Então, 찾아냈습니다. quer dizer que nesse lugar era o Jardim do 자, Éden. 이 지역입니다. Então, aqui era a região do Éden. 그러면 그 에덴 동산 지금 어디 갔습니까? E onde está esse Jardim do Éden agora? 에스겔 31장에 답이 있어요. Em Ezequiel capítulo 31 temos a resposta. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. 여기요. 이 하나님 앞에 범죄한 그 나라를 말씀하시면서 네가
에덴 동산처럼 땅 속에 들어가게 될 것이다. 그러니까 에덴 동산이 이미 땅 속에 들어가 있다라고 지금 말씀하고 있는 겁니다. Então aqui o Senhor ele está dizendo que o Éden ele já foi parar aonde? Abaixo das terras. 성경은 에덴 동산이 땅 속에 들어갔다고 말씀하고 있어요. Então na Bíblia já diz que o Éden já foi parar no subsolo. 그런데 놀랍게도 에덴 동산이 있었던 이곳에서 석유가 가장 많이 나옵니다. Então nessa região onde estava a localização do Jardim do Éden é onde mais se produz o petróleo. 왜 그럴까요? Por que será? 여러분 석유는 어떻게 만들어집니까? Como que o petróleo é produzido? 동물과 식물이 갑자기 땅 속에 탁 묻혀야 그것이 높은 열과 압력에 의해서 석유로 바뀌어서 나오는 O 거예요. petróleo ele é formado quando seres vivos, seres realmente biológicos, eles são postos abaixo do solo e elas com uma grande pressão e temperatura, eles vão formando o petróleo. 여기서 석유가 가장 많이 나온다는 건 이곳에 예전에는 엄청난 나무와 동물들이 갑자기 땅 속에 들어간 일이 있었다는 거예요. Então quer dizer que para ter uma imensa quantidade de petróleo tem que ser que vários seres que morreram e através desses fósseis eles foram se formando nesse petróleo. 에덴 동산이 그대로 땅 속에 들어가게 된 Quer 겁니다. dizer que todo o jardim do Éden, daquele jeito que se encontrava, foi precipitado para baixo das 그게 terras. 석유로 바뀌어가지고 페트롤류로 바뀌어가지고 오늘날 나오는 거예요. 이렇게. E isso foi transformado em petróleo e é retirado nos dias de hoje. 에덴 동산, 성경에 기록된 에덴 동산이 사실입니다. É por isso que o jardim do Éden, que é citado na Bíblia, é verdadeiro. 여러분 그리고 여러분 한번 생각해 아담과 하와도 진짜 있었을까요? Então vamos pensar, será que Adão e Eva, eles existiam? 여러분 제가 존재하기 위해서는 아버지가 있어야 됩니다. Então para que eu exista, eu preciso da existência de meu pai, 그렇죠? certo? 계속 올라가다 보면 결국 이 세상 첫 번째 남자와 첫 번째 여자가 틀림없이 있었을 거라는 거예요, 이 세상에. Então quanto mais nós vamos subindo, nós vamos chegar a um momento onde podemos ver que existe o primeiro homem e a primeira mulher deste mundo. 그래서 최초의 남자를 과학자들이 찾아냈습니다. 최초의 E assim 남자를. os cientistas eles descobriram quem era o primeiro homem. 남자만 가지고 있는 Y 염색체를 연구해 가지고 찾아낸 Então 거예요. foi descoberta através do estudo do cromossomo Y do homem. 여러분 여자는 XX 염색체를 가지고 있고 남자는 XY 염색체를 가지고 있죠. As mulheres, para ter a definição do sexo, elas precisam dos dois cromossomos XX e o homem precisa do X e Y. 그래서 최초로 Y 염색체를 가지고 있는 남자 아담이 실제로 존재했다는 걸 찾아냈습니다. E assim eles descobriram quem era o primeiro homem que tinha esse primeiro cromossomo Y. 유전학적 아담을 찾아오기로 했다. 한편 파테성의 그 남자에게서 나온 Y 염색체는 마지막. 자, 여기 남자들만 가지고 있는 이 Y 염색체를 연구를 한 거예요. Então, se nós olharmos aqui, eles fizeram um estudo com esse cromossomo Y do homem. 그 결과는 놀랍게도 전 세계 모든 남자에게 Y 염색체를 전해준 최초의 한 남자가 존재했다라는 걸 발견한 거예요. Isso quer dizer que foi descoberto que havia o primeiro homem que tinha esse cromossomo Y que passou para todos os homens. O resultado demonstrou verdades incríveis. 보시죠. 모든 Y 염색체에 존재하고 있으며 현재 전 세계 모든 남자들에게 있는 변종을 찾아낸 것이다. 우리가 찾고 있던 공통의 변종이었다. 우리는 DNA 추적을 통해 나무의 뿌리 예. 전 세계 moden 남자에게 Y 염색체를 전해준 한 남자가 있었다는 걸 연구를 통해서 발견한 거예요. Então, pelo estudo, eles viram que nesse cromossomo Y eles tinham essa semelhança que todos os homens têm e vem de um único homem. 모든 가지가 한 남자, 한 Y 염색체와 연결. 예. 한 사람이 있었다는 거예요. Então, quer dizer que existia um homem. 하와도 실제 했습니다. Então, 하와도. a da Eva também é a mesma coisa. Descende de uma mulher chamada Eva, que viveu apenas alguns milhares de anos atrás. Mas você sabia que os geneticistas concordam com uma ideia semelhante à conhecida como Eva mitocondrial? Ao estudar o DNA em parte das células conhecidas como mitocôndrias, os cientistas propõem que todos os seres humanos descenderam de uma única mulher que viveu há 200 mil anos atrás. Mas esta ideia baseia-se em suposições evolucionárias. A principal é a ideia de que os chimpanzés e humanos compartilharam um antepassado comum há
há 6 milhões de anos atrás. Entretanto, a pesquisa real mostrou que o DNA mitocondrial sofre mutação muito mais rapidamente do que esta estimativa evolucionária. E isso reduz drasticamente a idade da Eva mitocondrial. Isso significa que a Eva mitocondrial é compatível com o relato bíblico. Uma revisão na prestigiosa revista Science disse: ela viveu cerca de 6.500 anos atrás, uma figura claramente incompatível com as teorias atuais sobre as 아담과 하와가 실제로 존재했습니다. Quer dizer que Adão e Eva realmente eles existiram. 성경은 사실인 거예요. Então a Bíblia é verdadeira. 아담과 하와에게 하나님이 한 가지 말씀을 명령하셨어요. E o Senhor ele ordenou uma palavra para Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 선악과 먹는 날 죽을 것이다. Então no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 하나님 말씀하셨어요. Então o Senhor ele já disse. 창세기 3장 4절에 보면 então a serpente disse à mulher, certamente não morreres. 여러분 이 세르펜치는 요한계시록 12장에 보면 사탄 마귀라고 되어 있습니다. E se nós olharmos aqui nessa palavra, nós podemos ver que a serpente que aqui aparece é Satanás, o diabo. 사탄 저 이제 보세요. Deus disse certamente morrerás. Deus fala certamente morrerás. Mas Satanás, diabo, certamente não morreres. 여러분 마귀는 거짓말하는 자입니다. Então 거짓말하는 자. Satanás, o diabo, ele fala a mentira. 결국 이 여자는 마귀의 말을 하나님의 말씀을 버리고 마귀의 말을 듣고 그걸 먹습니다. Então essa mulher, ela ouviu as palavras de Satanás e comeu desse fruto. 여자가 먹고 남편에게도 줍니다. Ela 아담에게도 줘요. comeu e também deu para o seu marido Adão. 어떻게 됐습니까? E o que aconteceu? 여러분 처음에 하나님이 아담과 하와를 만들 때는 alma vivente 그 영혼이 살아있는 영혼이었어요. 살아있는. Então quando o Senhor Deus ele fez o homem e a mulher, primeiramente o Senhor Deus quando fez o homem ele colocou, o criou como uma alma vivente. 그런데 이 선악과를 먹을 때 그 하나님이 산 영혼을 주셨는데 그 영혼이 먹는 날 죽었습니다. 먹는 날 Então, 죽었어요. mas no dia que ele comeu desse fruto do conhecimento do bem e do mal que o Senhor Deus disse para não comer, essa alma morreu. 먹는 날 죽는다고 했잖아요. Então, 먹는 porque o 날. Senhor disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 먹는 날 그들의 육체가 죽은 것이 아니라 그들의 영혼이 하나님 앞에 죽은 거예요. Quer 그 dizer que no 영혼이. dia que eles comeram, eles não morreram em carne, mas o espírito deles morreu. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 여기 보면 범죄하는 그 영혼은 죽을 것이다 그랬어요. Então, se olharmos Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz que a alma que pecar, essa morrerá. 아, alma que pecar, essa morrerá. 정말 아담과 하와의 영혼은 죄 지을 때 죽었습니다. Então quer dizer que o espírito de Adão e Eva realmente morreram quando pecaram. 여러분의 영혼은 지금 죽어 있습니까? 살아 있습니까? Então o espírito de vocês agora estão mortos ou estão vivos? 이거 중요한 질문입니다. Isso é uma pergunta importante. 나의 영혼은 지금 죽어 있을까? 살아 있을까? Será que o meu espírito está vivo ou morto agora? 하나님은 말씀하십니다. O Senhor Deus está dizendo. 말씀을 듣고 믿는 자는 그 영혼이 살아날 것이다라고 Então 말씀하셨어요. o Senhor ele disse que 말씀을 듣고 믿는 자는 그 영혼이 살아날 aquele 것이다. que ouvir a minha palavra e crer, realmente ele terá sua alma vivificada. 여러분 아담과 하와 이후로 모든 사람의 영혼은 죽어서 태어납니다. 다 Então, se 죽어서. nós pensarmos, todas as pessoas que nascem de Adão nascem com o espírito morto. 우리가 구원받을 때 참으로 예수를 통해서 구원받을 때 우리 영혼이 살아나는 거예요. Quando nós ouvimos e cremos verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus, nós podemos ser vivificados em espírito. 여러분 우리 구원받지 못한 사람은 미안하지만 그 영혼이 죽어 있습니다. Então, perdão, as pessoas que não receberam a salvação, infelizmente o espírito está morto. 그래서요. 영혼이 죽어 있기 때문에 하나님을 위해서 살고자 하는 마음도 없는 거예요. E já que o espírito está morto, não tem nenhum coração nem vontade de viver pelo Senhor Deus. 전도하고자 하는 마음도 없습니다. Não tem nenhuma vontade de querer pregar. 가족들의 영혼이 지금 지옥 가고 있는데도 별 관심이 없어요. Os parentes, familiares estão indo para o inferno, mas não tem interesse algum.
여러분 그거는 정말 구원받았다면 그렇게 할 수 Se 없습니다. você realmente recebeu a salvação, jamais tem como deixar isso acontecer. 영혼이 살아난 사람은 죽은 영혼을 불쌍히 여기는 거예요. Então, espírito que está vivo, ele tem piedade, ele tem pena de outro espírito. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá. 자, 하나님께 나와서 말씀을 들어라. 그 듣는 영혼은 살아날 것이다 그랬어요. Então, o Senhor ele disse: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. 우리 하나님이 우리에게 하시는 Então, 말씀입니다. esta palavra o Senhor Deus está nos dizendo. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá. 이 정말 진리의 말씀입니다. Então, esta é a palavra da verdade. 여기 앉아 계신 분 중에 5일 동안 참석하는 중에 그 죽었던 영혼이 살아나는 사람이 틀림없이 있을 거예요. Entre as pessoas que estão sentadas aqui, com certeza, durante esses 5 dias, pode ser que o espírito que estava morto vai ser vivificado. 아담은 우리의 영혼을 죽이는 자였습니다. Então, Adão foi aquele que matou o nosso espírito. 예수님이 우리의 죽은 영혼을 살리기 위해서 예수님이 오신 거예요. E o Senhor Jesus ele veio para este mundo para salvar esse nosso espírito. 그래서 예수님이 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 그랬습니다. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 자, 범죄의 결과 노동이 시작됐습니다. Quais foram os resultados do pecado do homem? 아담은 땀 흘려 일해야 되기 시작했어요. Primeiro foi o começo do trabalho. Adão tinha que suar para trabalhar. 남자는 일해야 되고 여자는 아기 낳는 고통이 O 시작됐습니다. homem ele começou com esse suor, o labor, e a mulher teve o início da dor no parto. 이게 하나님의 범죄한 인간들에게 주신 Então, 형벌입니다. este é o castigo que o Senhor Deus permitiu para o homem que desobedeceu a sua palavra. 근데 여자가 먼저 먹었기 때문에 온 마리도 도미나라 에스포자 서에스포자 여자가 먼저 먹었기 때문에 남편의 다스림을 받도록 하나님이 정하셨어요. E a mulher, por ter comido primeiro desse fruto, o Senhor Deus ordenou que o homem dominará sobre a esposa. 그럼 이거 사실입니다. Então, esta palavra é verdade. 그래서요, 이 아내가 하나님의 법이기 때문에 아내가 남편에게 잘 순종하잖아요. 하나님 앞에 틀림없이 영광을 얻습니다. É por isso que, já que esta é a palavra do Senhor Deus, e é exata, é uma lei do Senhor Deus, então se uma mulher, a sua esposa, é obediente ao seu marido, com certeza o Senhor Deus permite a bênção. 지금 이 하나님의 법이 막 깨지는 시대예요. Mas nós estamos vivendo numa época, numa geração onde a lei do Senhor Deus se quebra. Porque o marido dominará a sua esposa? Porque marido e esposa igual. 지금 막 이거 막 주장하잖아요, 지금. Hoje em dia todos eles afirmam dizendo que o marido e a esposa eles são iguais. 하나님 앞에 가보세요. 그 틀림없이 하나님 앞에 끝날 겁니다. Mas se forem diante do Senhor Deus, com certeza o Senhor Deus vai repreendê-los. 그 둘 다 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Ambos foram expulsos do jardim do Éden. 그리고 이제 땅에는 저주가 시작돼서 저주의 가시와 엉겅퀴가 땅에서 나기 시작했습니다. A terra foi amaldiçoada e surgiram-se espinhos e cardos. 그리고 이제 모든 사람들은 죄인으로 태어나게 E 됐어요. agora todos os homens eles nasceram pecadores. 태어날 때 모든 사람은 죄인이에요. Quer dizer que quando todos nascem, nascem como pecadores. 태어날 때부터 죄인입니다. Desde o momento que nasce, é pecador. 여러분 갓난 애기들 보면요. 죄 자연스럽게 속에서 죄가 나와요. Então, se vocês olharem para as crianças recém-nascidas, pequenininhas, naturalmente de dentro já sai o 여기 pecado. 중에 죄인 아닌 사람 없잖아요. Não tem ninguém aqui que não seja pecador aqui, não é? 마음속에 다 죄가 있잖아요. Todos têm o pecado no 태어날 coração. 때부터 그 죄를 가지고 태어났습니다. Todos nascem com esse pecado desde o momento que nascem. 그 죄가요. 기회가 되면 자꾸 나와요. E quando tem a oportunidade, esse pecado sai para fora. 그래서 우리는 하나님 앞에 죄인으로 태어나서 심판받고 지옥 갈 수밖에 없는 운명인 거예요. É por isso que nós estamos no destino de nascer pecadores, morremos e recebemos o juízo do Senhor Deus. 지옥이 있습니다. Existe o inferno. 지옥이 있어요. Existe o inferno. 하나님 앞에 구원받지 못한 사람, 거듭나지 못한 사람은 지옥 갑니다. Então, as pessoas que não nasceram de novo, não ouviram essa palavra do Senhor Deus, vão para o inferno. 이건 진짜 진리입니다, 진리. Então, esta é a verdade. 자, 에덴 동산은 정말로 존재했습니다. Então, o jardim do Éden realmente existia. Por isso a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é o quê? verdadeira. 자, 이 아담과 하와로 인해서 가인과 아벨이 태어났습니다. Então, através de Adão e Eva, nasceram-se Caim e Abel. 죄가 시작됐습니다. 여기 이때. Aqui já iniciou o pecado. 그런데 그 아들이
자기 형의 동생을 돌로 쳐 죽입니다. Mas esse primeiro filho, Caim, ele matou o seu irmão mais novo, Abel. 살인 최초의 살인죄가 Ele 시작됐어요. pegou e matou apedrejando, matou com a pedra e começou o primeiro homicídio no mundo. 점점 인구가 증가하면서 죄도 증가했습니다. Foi multiplicando a população neste mundo e também foi aumentando a quantidade de pecado. 죄가 성경에 보면 죄가 온 세상에 가득 찼다 그래서 하나님. E se nós olharmos na Bíblia, o Senhor ele já disse na Bíblia que o mundo estava cheio de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 하나님이 사람의 마음과 생각을 다 보셨습니다. Aqui nós podemos ver que o Senhor Deus ele viu todo o coração e os pensamentos do homem. O Senhor Deus viu toda a imaginação, pensamentos, corações. 하나님은 우리의 마음과 생각과 계획을 다 아십니다. Então, o Senhor Deus ele conhece toda a nossa imaginação, pensamento e coração. 여러분 내가 하는 나쁜 생각들 하나님 다 아십니다. Todos os pensamentos malignos que eu tenho, o Senhor Deus já sabe. 하나님이 다 보셨어요. O Senhor Deus viu tudo. Viu, Senhor viu. Então diz Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a mim faz, porque a terra está cheia de violência. A terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. 하나님이 이제 온 세상을 심판하실 것을 작정하십니다. E aqui nós podemos ver que o Senhor Deus ele determinou de julgar este mundo. 홍수를 통해서 심판하십니다. Ele julgou este mundo através do dilúvio. 하나님이 너는 구원의 배를 만들라 준비하라 그래서 Então o 구원의 배. Senhor Deus ele disse primeiramente para Noé para preparar uma arca. 하나님이요 그 배를 어떻게 만들지 크기부터 재료부터 다 알려주십니다. Então o Senhor Deus ele ensina já desde o início todo o material, o tamanho, a proporção desse barco. 예, madeira de gofer, com betume, uma janela, andares, três andares, baixo, segundo, terceiro. 모양과 크기, 재료 다 알려주셔 하나님이. O Senhor ensina todos os materiais, o tamanho, o formato que é. 이게요 길이 150m, Então 150 metros, 높이 15m, a altura 15 metros, 여기 너비 25m. a largura 25 metros. 엄청난 큰 그런 배를 만들라고 하십니다. Então podemos ver que o Senhor Deus ordenou para construir um barco muito grande. 자, 그 이제 짐승들이 타고 짐승들 암컷, 수컷 한 쌍씩 그리고 노아의 가족 8명이 들어갔습니다. Então os animais eles entraram dentro da arca, cada casal da sua própria espécie e Noé e a sua família, sendo 8 pessoas, eles entraram na arca também. 그리고 노아는 많은 사람들에게 전도했습니다. E Noé ele pregou para muitas pessoas. Pessoal, subam na arca e escapem do julgamento de Deus. Por favor, pode entrar na arca. Eu tenho que ir para o negócio. Eu tenho que ir cultivar. Tenho que ir construir minha casa. Tenho que fazer churrasco. 다 바빠. Todos estão ocupados. 아무도 안 타요. Então ninguém subiu na arca. 노아 가족 8명만 들어갔습니다. Somente a família de Noé, 8 pessoas subiram na arca. 그래서 여기 보면요. O Senhor o fechou dentro. 하나님이 그 배의 문을 하나님이 닫아버렸습니다. E nós podemos ver que o Senhor Deus que fechou a arca. 이게 중요한 말씀입니다. Esta palavra é muito importante. 여러분 지금은 우리가 그 구원받을 수 있는 시대입니다. Agora nós estamos vivendo num tempo da salvação. 여러분 지금은 우리가 말씀 듣고 누구나 구원받을 수 있어요. 지금은. Agora qualquer pessoa pode ouvir a palavra e receber a salvação. Mas 언젠가 어느 날 이 구원의 문이 닫힙니다. Mas algum dia essa porta da salvação vai ser fechada. 하나님이 방주로 탈 수 있는 기회를 주셨지만 영원히 주신 게 아니라 o Senhor o fechou dentro. 이 문을 닫았어요, 하나님이. O Senhor Deus ele permite a chance para ouvir essa palavra, para receber a salvação, mas algum dia o Senhor Deus vai fechar essa graça, vai fechar essa porta. 그 전에 배에 들어가야 되듯이 그 전에 우리는 구원받아야 E 돼요. antes que isso aconteça, nós precisamos receber a salvação, como entraram na arca. 기회가 계속 주어지는 게 아닙니다. A oportunidade não é dada a todo momento. 언제 그 기회가 끝납니까? 언제? Quando que se termina essa chance? Quando o Senhor Jesus voltar.
예수님 다시 돌아오실 때, 다시 오실 때 그때 끝나는 거예요. Então, quando o Senhor Jesus ele voltar, retornar, essa graça termina. 하나님의 탓, 하나님의. É o Senhor Deus que fecha. 이제 비가 이제 오기 시작했습니다. Então, assim começou a chover. 그 전에는 비가 안 왔거든요, 세상에. Então, naquela época não tinha chuva no mundo. Por favor. 열어주세요, 열어주세요. 근데 하나님이 닫았기 때문에 안 열리는 거예요. 이제. Então, todos diziam, oh, por favor, abram, abram, mas o Senhor Deus que fechou. 그래서 여기 보면요, 이 땅의 지하수가 터져서 올라오고 하늘의 창이 열려서 비가 쏟아지고 40일 밤낮으로 비가 있었다 그랬습니다. 이게. E nós podemos ver que na Bíblia diz que os grandes abismos eles se romperam, soltaram bastante água e caiu água das janelas dos céus também. E durante 40 dias e 40 noites não parava de chover. 여러분 여기 30분만 비가 막 쏟아져도요, 교회 앞에 거의 강이 흐릅니다. Então só de chover meia hora aqui na igreja, aqui na frente forma tipo um riacho na frente da igreja. 진짜 거의 강이 흘러요, 교회 앞으로. Praticamente um rio que percorre a região. 근데 40일 밤낮으로 비가 쏟아지고 쉬지 않고 비가 쏟아지고 지하수가 터져 올라오면요, 다 잠깁니다. 다 잠깁니다. Mas pense bem, se começar a chover durante 40 dias e 40 noites e todos os abismos da terra se abrirem, romperem as águas que tem, com certeza vai encobrir tudo. 여기 보면 e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 전 세계 모든 산이 다 잠겼습니다. Quer dizer que todas as montanhas do mundo foram encobertas. 여기 보면 모든 산이 다 잠겼다고 Se nós 그랬어요. olharmos aqui, ele fala: todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 브라질의 산들 다 잠긴 겁니다. Todas as montanhas no Brasil também foram cobertas. 에베레스트 산 잠긴 거예요. O Everest foi encoberto. 전 세계 모든 산이 다 잠긴 Todas as 겁니다. montanhas do mundo foram 그래서 encobertas. 증거가 있어요. É por isso que nós temos as evidências. 대홍수의 증거가 지금 Nós 있습니다. temos as evidências do grande dilúvio. 자, 다 죽었어요. 다 Então, 죽었어요. tudo morreu. 자, 이게 정말 사실일까? Ou será que isso é verdade? 뭐 dilúvio de Noé é verdade? 그 많은 물들은 다 어디서 왔을까? Então, de onde será que veio toda essa muita água? 여러분 여기 보면 하나님이 하늘의 창들을 여셨다고 했는데요. 여기 하나님이 이 천지 창조하실 때 이 궁창을 만드시고 그 궁창 위에 물이 있었다 그랬습니다. 궁창 위에 물이. Então, nós podemos ver que quando o Senhor Deus ele fez a criação, o Senhor Deus ele disse que fez uma expansão e tem as águas sobre a expansão. As águas que estavam sobre a expansão. 그 하늘 위에 궁창 위에 물이 있었던 거예요. 물이. Quer dizer que nos céus, sobre essa expansão, tinha água. 그게 다 쏟아져 버린 E 겁니다. toda essa água caiu na terra. 여러분 바로 이겁니다. 이 지구가 있으면 지구 위를 둘러싸고 있는 이런 궁창 위에 물을 하나님이 만들어 주셨어요. 처음에. Então é isso, quer dizer que primeiramente o Senhor Deus ele criou essa terra e ele criou essa camada de água sobre a expansão. 지금과는 지구 환경이 달랐던 Quer 겁니다. dizer que o ambiente do planeta Terra era totalmente diferente de agora. 이게 노아 홍수 때 쏟아져 버린 거예요. 없어져 Quer dizer que 버렸어요. toda essa camada de água ela realmente caiu sobre ela, despencou sobre a terra, é por isso que não há mais. 여러분 이 지구에 이렇게 지구를 물층이 둘러싸고 있으면 남극과 북극이 없고 전체 지구가 온도가 따뜻하게 전체가 다 따뜻하게 유지가 됩니다. 이렇게. Então, realmente, se tivesse essa camada de água ela consegue manter uma temperatura, um clima bem confortável na Terra. 아주 생명체들이 잘 자라는 Quer 거예요. dizer que muitos seres vivos eles conseguem crescer muito bem. 그래서 여기 보시면요. 이 물층에 하이어스 노시보스는 다 걸려버리는 거예요. 물층이 여기다가. Então, eles dizem pelos estudos, pensando, né, se houvesse uma camada de água, os raios nocivos seriam bloqueados pela camada de água. 그래서요. 사람들이 늙지 않는 거예요. 늙지 É 않아요. por isso que os homens não iriam envelhecer. 반대로 이 좋은 것들, 사람에게 좋은 것들은 물층을 통과해 가지고 지구까지 도달할 수 있었습니다. Pelo contrário, os raios necessários benéficos ao homem, com certeza, passam por essa camada e conseguem chegar até a Terra. 지금보다 10배 이상 오래 살았어요, 사람들이. Quer dizer que as pessoas elas viviam 10 vezes mais do que hoje. 이게 성경에 나와 있는 사람들의 나이입니다. Aqui é a 나이. idade das pessoas que viviam na Bíblia. 노아 홍수 전에는 다 900살 이상 살았어요. Então, antes do tempo de Noé, todas as pessoas viviam em torno de 900 anos. 910, 962, 이 무드셀라 같은 사람은 969까지 살았어요. Então, um homem chamado como Matusalém, ele conseguiu viver 969 anos. 노에는
950까지 살았습니다. Noé viveu 950 anos. 그런데 홍수 이후에 환경이 달라지면서 갑자기 사람들이 이제 빨리 죽기 시작한 Mas nós 거예요. podemos ver que aqui, depois do dilúvio, tudo mudou, o ambiente mudou, é por isso que as pessoas começaram a morrer muito cedo. 자외선 때문에 자외선. Tudo por conta do quê? Por causa de quê? Por conta dos raios solares. 여러분 자외선이요. 이 물층이 있으면 못 들어올 텐데 지금 물층이 없어져서 자외선이 그대로 들어오는 거예요. 사람 Porque 얼굴에. dentro do raio solar nós temos o raio ultravioleta, que ele passa agora e está presente no nosso ambiente, mas se tivesse essa camada de água, ela impediria esses raios ultravioletas de passarem. 그래가지고요. 자외선 많이 받는 사람은 훨씬 더 빨리 늙습니다. É por isso que quem recebe muito raios UV, que é ultravioleta, essas pessoas elas envelhecem muito mais rápido. 그래가지고 막 이 잠자리 화석이 나오는데 막 70cm짜리 1m짜리 화석이 나오는 Então 거예요. aqui um homem descobriu um fóssil de uma libélula e essa libélula ela tinha um comprimento de 70 centímetros. 환경이 너무 좋았던 겁니다. 너무 Quer dizer que 좋았어요. é daquela época, quer dizer que o ambiente era muito bom. 사람들도 막 거인이에요. 거인. E os homens também eram gigantes na época. 바퀴벌레 30 cm. A barata tinha 30 centímetros. 바랐다. 이거 아침 저녁으로 한 마리씩만 잡아먹어도요 배부릅니다 이거는. Só de você comer um por dia, você vai ficar satisfeito. Não precisa de feijão, arroz não precisa. Só. 자, 그 많은 물들은 다 어디로 갔을까요? E para onde que foi toda essa água? 여기 보면 Salmos capítulo 33 versículo 7. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. 하나님이 물을 쌓아 올렸다 그랬습니다. Aqui fala que o Senhor Deus ele foi ajuntando as águas em um montão. 남극과 북극의 얼음을 말하는 거예요. Então, está se referindo ao gelo que nós temos no Ártico e no 그리고 Atlântico. 또 깊은 곳에 물 창고를 하나님이 만드셔서 물을 가두셨어요. E também o Senhor Deus ele criou depósitos nos abismos para guardar essas águas. 지금 여러분 이게 남극의 얼음들 보세요. 이게. Então, olhem só aqui no polo no polo sul o gelo que nós temos. 그러면 남극 크기가 브라질보다 훨씬 더 큽니다. Então o Polo Sul, o Atlântico, ele é Maior. muito maior do que o Brasil. 그 얼음 평균 두께가 4km, 4,000m예요. 4,000m 얼음 Então, 두께가. só a espessura do gelo eles dizem que chegam a 4.000 metros. 하나님이 얼음을 물을 쌓아 올렸어요. Quer dizer que o Senhor Deus ele foi ajuntando a água em gelo. 그래서 그리고 깊은 물 창고를 준비하셨다 그랬죠? E também o Senhor Deus ele disse que preparou depósitos em abismos. 이 발견됐습니다. Também foi descoberto. 여기 보면 pesquisadores descobriram pequeno diamante que aponta para a existência de grande depósito de água sob o manto da Terra, com cerca de 600 km de profundidade. Seu volume poderia preencher 3 vezes os oceanos que conhecemos. 이 땅속 600km에 있는 그 물의 양이요. 온 바다를 3번이나 다 채울 수 있는 엄청난 물의 양이 발견된 거예요. Então foi descoberta uma quantidade de água imensa que pode encobrir todos os nossos oceanos 3 vezes. 그러면 하나님이 분명히 깊은 물 창고 만들어 놨다 Então o Senhor 그랬잖아요. Deus ele já disse que ele criou esse abismo realmente em depósitos. 하나님 말씀하시면 사실입니다. Então, a palavra do Senhor Deus é verdadeira. 여러분 그리고요 전 세계적으로 홍수 전 세계가 다 물에 잠겼다는 흔적이 많이 남아 있어요. Então nós podemos ver que existem vários rastros dizendo que o mundo todo foi encoberto pela água. 히말라야 여기 산입니다. 히말라야. Aqui é o monte do Himalaia. 여기 보면 여기까지 물이 다 차가지고 여기 산 꼭대기에 바다 화석들이 엄청나게 많은 거예요. E nos montes do Himalaia nós podemos ver que existem muitas montanhas que tem todo esse rastro mostrando que o nível de água atingiu até esse lugar e também existem vários fósseis ali. 전 세계 산들이 다 덮인 거예요. Quer dizer que todas as montanhas do mundo foram 이 encobertas. 히말라야 산인데 이런 물고기 화석이 막 나오는 Aqui é o 거예요. monte do 산에서. Himalaia e foi descoberto fósseis de peixes aqui. 이 그랜드 캐니언 도스 에스타스 유니도스 여기 보면 이 미국이 여기 보세요. 물이 다 찼다가 물이 빠지면서 만들어진 지형들입니다. Então, o 이게. Grand Canyon nos Estados Unidos também são rastros onde toda essa água passou por esse lugar, causando toda essa erosão. 여기 보이세요? 이거 Então, nós podemos ver, olhem só isso. 세계 엄청난 홍수에 의해서 만들어진 겁니다. 그랜드 Então, 캐니언. o Grand Canyon, eles afirmam até hoje que realmente é um sinal feito por um grande dilúvio, um dilúvio mundial que aconteceu. 유럽에 가면
스페인의 꾸엔카라는 곳도 마찬가지예요. E também na Espanha nós temos um lugar chamado Cuenca. 여기까지 물이 여기 높이가요. 3,000m입니다. 3,000m. E aqui é um monte em altura de 3.000 metros acima do nível do mar. 여기까지 물이 다 잠긴 Quer 거예요. dizer que aqui também são rastros onde a água estava até aqui. 여기까지 물이 잠긴 거예요. Quer dizer 여기까지. que a água atingiu até essa parte de baixo da pedra. 물에 Da rocha. 의해서 여기까지 물이 다 잠긴 Então 거예요. isso mostra o quê? São erosões acontecidas decorrentes à água. 여기에 조개 화석들이 박혀져 있어요. E, 여기. e nessa rocha nós podemos encontrar fósseis de conchas, ostras pregadas. 여기 ali. 뭐 조개들이 박혀져 있는 거예요. Então, 조개가. aqui nesses buracos nós podemos achar várias conchas e ostras presas ali. 여기까지 물이 찼던 거예요. Quer dizer que a água chegou até esse lugar, as correntes de água. 아께 뽕따그로사지 꾸리치바 여기 브라질입니다. 브라질. Aqui é no Brasil, 이 꾸리치바입니다. 이 꾸리치바. aqui é em Curitiba. 이게요. 여기 물이 다 여기도 1,000m예요. 높이 1,000m. Olha só, aqui também é 1.000 metros acima do nível do mar. 여기까지 물이 찼던 거예요. 여기. Então, aqui também a água chegou até esse local. 여기 물이 다 차가지고 여기요. Então, 꾸리치바. tudo aqui foi preenchido por água. 여러분 여기 보세요. 여기 꾸리치바 뽕따그로사라는 곳입니다. Porque 여기. olhem só, tudo aqui é em Curitiba. 여기 보면요. 이 신문인데 오 안치구 마지 뽕따그로사 노 파라나. 여기에요. 완전히 여기가 바다 속이었다는 증거들이 너무 많다는 Então, 거예요. 이 existem 파라나가. muitas evidências no Paraná dizendo que aqui era a região onde todos esses montes foram encobertos por água. 한번 보시죠. Vejam só. Estas são imagens dos Campos Gerais do Paraná, onde fica Ponta Grossa, uma grande cidade a 103 quilômetros de Curitiba. Os campos são naturais desta região plana, onde se pode avistar ao longe com belas paisagens. Os Campos Gerais também são conhecidos no turismo brasileiro por ter formações interessantes e diferentes, como a dos arenitos de Vila Velha, a Lagoa Dourada e também as formações de Furnas, uma delas com 100 metros de profundidade. Toda esta região de Campos já foi mar há muito tempo. Foi no período devoniano, de 300 a 350 milhões de anos. Geólogos encontraram evidências de vida marinha fossilizada no subsolo. São sinais de peixes pré-históricos, bilobitas, moluscos, algas e corais fossilizados. Estas imagens são de uma reconstituição artística de um antigo mar daquele período e mostram como seria a vida neste mar pré-histórico. Era um mar profundo, mas ainda é difícil saber o tamanho original. Fósseis semelhantes já foram encontrados até na região metropolitana de Curitiba, em Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, na região de Tranqueira. O mapeamento da localização completa é difícil porque as marcas estão muito abaixo do solo e, com o tempo, essa área que era plana teve dobramentos geológicos, formando ondulações na planície. O geólogo Riad Salamuni, já falecido, também foi reitor da Universidade Federal do Paraná e falou deste mar antigo em uma entrevista em 1997. A minha curiosidade foi despertada, para o resto dos animais marinhos que saíam quando escavavam poços em Ponta Grossa. Então, eram restos impressos na rocha. Tinha conchas, vários tipos de conchas, estrelas do mar, tinha um tipo de fóssil lá que parecia um caranguejinho, assim, era o trilobita, né? E tinha vários tipos assim, de fósseis, bem estranhos, né? Fósseis marinhos. O geólogo Riad Salamuni explicou também que o planeta está sempre em lenta mudança. Por isso, locais que hoje têm a altitude elevada, como Ponta Grossa, com 975 metros, já tiveram mares em outras eras. A crosta terrestre, né? Ela sofre compensações. Hoje são compensações isostáticas. Então, os continentes sobem em relação ao... 여기가 이 1,000m 높은 곳인데 다 바다였다는 거예요. 예전에 여기 Então 바다. aqui é um lugar plano dizem com 1.000 metros acima do nível do mar, mas aqui também tudo era mar. 그러면 전 세계 유럽, 브라질, 뭐 여기 남미, 뭐 아시아 다 물에 덮였던 흔적이 가득합니다 지금. Então na Europa, na Ásia, na América, todos esses lugares já tem rastros que a água já encobriu todos os lugares. 여기는 볼리비아입니다. Aqui é na Bolívia. 이 우유니 사막이라고 이게 해발 3,000 몇백 미터인데 3,000m 이상 되는 곳인데 다
소금밭이에요. Aqui é o deserto de Uyuni e esse deserto de Uyuni é um deserto de sal, é a 3.000 metros acima do nível do mar. 이게 다 소금입니다, E 소금. tudo isso é sal. 소금이 바닷가에 있어야죠. 왜 산 꼭대기에 있냐 이거예요. O sal deveria ser encontrado no mar, mas por que está aqui? 여러분 한번 가까우니 멀지 않으니까요. 좀 가보세요. 여기 가보세요. 있는지 없는지. Então não é longe, vocês podem visitar aqui para poder ver se o sal está aqui ou 4,000m, não. 4,000m입니다. É 4,000m. 4.000 metros 이게 acima do 먹을 수 nível do 있는 mar. 소금이에요. 먹을 수 É 있는 sal 소금. comestível, consumível isso aqui. 이 여기까지 물이 다 잠겼던 거예요. Quer dizer que toda essa região foi encoberta por água uma vez. 여기는요, 페루입니다. 페루. Aqui é no Peru. 여기도 3,000m 이상 되는 3,000m 정도 되는 곳인데 다 여기 산 꼭대기 위에 소금밭이에요. 소금밭. Aqui também é 3.000 metros acima do nível do mar, mas todo esse monte é montes de sal. 다 소금입니다. 소금. Tudo sal aqui. Químicas. Existem várias coisas tão misteriosas na natureza. Não dá para imaginar que existiria sal sobre as montanhas. Um campo de sal sobre a 3.000 metros acima, 3,000 metros. acima de várias montanhas que conhecemos. Quando pensamos em campo de sal, pensamos sobre o nível do mar, no nível zero. Então, por que um vasto lugar cheio de sal está presente aqui numa montanha do Andes? Dizem que a água, cheia de minerais que desce do Andes, foi aglomerando nesse local no tempo da era glacial e assim naturalmente foram formando locais cheios de sal como no mar. 네, 시간이 없으니까. 네. 여러분 이게 노아 홍수 증거가 너무너무 많습니다. 전 세계적으로. Então, as evidências sobre a arca de Noé, sobre o dilúvio no tempo de Noé, existem em vários lugares no mundo. 하나님은요. 온 세상을 다 심판했습니다. 하나님은. Então, o Senhor Deus ele já julgou o mundo todo. 가장 중요한 게 그 방주는 지금 어딨냐. E o mais importante, onde está a arca de Noé? 방주도 발견했습니다. A arca também foi descoberta. Gênesis capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. 여기 보면 아라라 산에 몇 월 며칠 날 머물렀다고 정확하게 기록이 되어 있습니다. Então aqui ele fala tal, tal mês, tal dia, aonde a arca estava e quando ela estava. 여기 보면 여기 turukia인데요. 터키 동쪽에 아라라 산이 있습니다. 여기. Então, aqui nós temos a Turquia e ao lado leste da Turquia nós temos o Monte de Ararat. 5,165m예요, 높이가. Então, aqui tem uma altura de 5.165 metros acima do 여기 nível do mar. 3,000m 이상은요. 1년 내내 눈과 얼음이 녹지 Então, 않습니다. esses montes, quando já passa de 3.000 metros acima do nível do mar, ela já tem gelo que não se descongela durante o ano inteiro. 여기에 배가 머물러서 이 얼음에 꽁꽁 얼려져 가지고 보존이 됐던 거예요, 그 Então, quer 배가. dizer que esse barco ele ficou congelado nessa região e pôde se manter durante todo esse tempo. 야, 이게 1950년대에요. 프랑스 사람 나바라라는 프랑스 사람이 이 배를 잘라가가지고 이 나무를 잘라가가지고 실제로 조사를 했습니다. Então, esse homem francês, ele subiu até esse monte de Ararat e ele conseguiu pegar um pedaço da madeira dessa arca e ele trouxe para ser investigado. 5,000년 전 잣나무라는 것이 밝혀진 E 거예요. foi descoberto que essa madeira era madeira de gofer e tinha 5.000 anos de idade. 5,000년 전 잣나무라는 것이 밝혀졌습니다. Então foi descoberto que era uma madeira de gofer de 5.000 anos atrás. 에덴 동산, 아니 그 노아 방주가 실제로 아라라산에 있는 거예요. Então nós podemos ver que a arca de Noé realmente está nesses montes de Ararat. 5,000년 전 잣나무라는 것이 Então foi 밝혀졌습니다. descoberto que é a madeira de gofer de 5.000 anos atrás. 그리고 최근에 이 배 속으로 들어가는 일까지 있었습니다. E recentemente eles entraram até dentro da arca. 얼음이 다 얼려져 있죠, Então, 얼음이. tudo está congelado aqui. 이게요, 나무인데 지금 돌처럼 다 화석이 됐어요, 이게 화석. Então aqui toda essa madeira ela se tornou como pedra, porque é um fóssil. 창문이 실제로 있고요. Então tem uma janela também. 여기 보시죠. Vamos ver aqui. Arca de Noé. Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado.
사실입니다. Então é verdade. 자, 이제 체조하고 30 조금만 더 말씀드리고 마치겠습니다. Então vamos nos alongar um pouco e eu vou pregar mais uns 30 2, minutos. 3, 4, 5, vira à esquerda. 1, 2, 4, 5. Direita, vira à direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. Ah. 성경에 노아 홍수가 사실일 거예요. Então se nós olharmos o dilúvio de Noé é verdadeiro na Bíblia. 성경은 사실입니다. Então, a Bíblia é verdadeira. 하나님 말씀이에요. Essa é a palavra de Deus. 성경은 하나님 말씀입니다. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. 여러분 여기 한번 읽어주세요. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 하나님이 홍수로 세상 전체를 심판하셨습니다. Então, o Senhor Deus, ele julgou todo este mundo pelo dilúvio. 이제 하나님이 이 세상을 물이 아니라 이번에는 불로 심판하시겠다는 거예요. E agora não é somente não é mais por água, mas o Senhor Deus, ele vai julgar este mundo através do fogo. 이거 하나님 말씀입니다. Estas são as palavras do Senhor Deus. 이 세상을 하나님이 불로 심판하시겠다는 거 불로. Então, o Senhor Deus, ele está dizendo que vai julgar este mundo através do fogo. 여러분 지금 전 세계가 가지고 있는 핵무기로 이 지구를 100번 이상 박살, 멸망시킬 수 있다는 거예요. Então nós podemos ver que através das armas nucleares você tem como destruir todo este mundo mais de 100 vezes. 그 실제로 하늘에서 하나님이 불을 내려서 소돔과 고모라를 멸망시킨 사건이 창세기에 기록되어 Se 있습니다. olharmos em Gênesis, tem um acontecimento que o Senhor Deus ele fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. 이 유황불은 하늘로부터 내려졌다 그랬습니다. Aqui na Bíblia fala que esse enxofre e fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra vieram do Senhor até essa terra. 여기 소돔과 고모라의 학자들이 가서 연구해 조사해 봤습니다. E aqui era a antiga região de Sodoma e Gomorra e os arqueólogos foram estudar a região. 지금도 여기 유황이 발견되는 거예요. 유황이. E até hoje é descoberto o enxofre dessa região. 여러분 자연적으로 화산 폭발을 통해서 만들어진 유황은 노란색입니다. O enxofre que é produzido através das atividades vulcânicas, erupções, elas são amarelas. 그런데 특이하게 소돔과 고모라의 황은 하얀색 황이에요. Mas uma coisa exótica é que o enxofre encontrado em Sodoma e Gomorra, eles são brancos. 이 순도를 조사해봤더니 이건 황의 순도가 60%밖에 안 됩니다. E ao investigarem a pureza do enxofre que sai, essa amarela, ela dá em torno de 60% 소돔과 somente. 고모라의 황의 순도는 98.4%. Mas o que foi encontrado em Sodoma e Gomorra dá em torno de 98% de pureza. 이런 황이 순도 높은 황은 지구상 어디에서도 발견되지 Então, 않습니다. no mundo todo, não há lugar algum onde você encontra enxofre tão puro como este. 이 황은 땅에서 나온 것이 아니라 하늘에서 내려온 황인 거예요. Esse 이거. enxofre, ele não é produzido, não é encontrado na terra, ele veio dos céus. 네, 보세요. Então vamos ver. Gente surpreendente. A descansar. No chefe secado, 이걸 황을 실험실에서 연구를 했습니다. 조사를 했습니다. Então eles investigaram esse enxofre. os resultados foram totalmente surpreendentes. As surpreendente. amostras continham 98% de enxofre, ao contrário de qualquer outro enxofre encontrado na Terra. Esse enxofre puro é possível ao mar? 황이 98% 완전히 순수한 황이라는 것이 밝혀진 거예요. Então eles viram que é um enxofre praticamente puro. 소돔과 고모라 사건도 사실입니다. Então, quer dizer que o acontecimento de Sodoma e Gomorra também é verdadeiro. 소돔과 고모라가 멸망한 것처럼 이 세상도 하나님이 불로 심판하실 거예요. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos, o Senhor Deus vai destruir este mundo através do fogo. 여러분 자징도 에덴, 질루비오즈 노에, 소돔과 고모라 이 공통점이 뭐냐? Então quais são os aspectos similares aqui de cada desses 4 pontos?
하나님이 반드시 죄는 심판하신다는 거예요. Quer dizer que o Senhor Deus, com certeza, Ele julga o pecado. Deus julga o pecado. 하나님은요 죄를 결코 그냥 넘어가지 O 않습니다. Senhor Deus jamais passa ileso sobre o pecado. 예수님이 말씀하셨습니다. Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27. Jesus disse: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos." 여러분, 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들은 시집가고 장가가고 먹고 마시고 이것에만 정신이 팔려 있었습니다. Desde o dia que o Noé ele estava preparando essa arca para entrar nessa arca, as pessoas elas sempre viviam comendo, bebendo, casavam e davam-se em casamento. 이 세상에서 사는 것에만 관심이 있는 거예요. 이 세상에 As 사는 pessoas 것에만. somente têm interesse em viverem neste mundo. 여러분, 하나님 만날 준비 얼마나 하고 계십니까? Então, quanto que vocês estão preparados para se encontrarem com Deus? 이 세상에서 살 것은 사는 것에만 정신이 팔려가지고 내가 구원 받았는지 내가 천국 갈지 지옥 갈지 그런 건 별 관심이 없는 거예요. Então, todos estão ocupados, se preocupando em viver neste mundo, mas não estão nem aí se receber a salvação, se vão se encontrar com o Senhor Deus ou não. 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들 그러다가 멸망당했다는 거예요. Até o dia que Noé entrou na arca, todos eles estavam vivendo desse jeito e foram destruídos. 롯이 유황불이 그 떨어지던 날까지 사람들이요 comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 이 세상의 모든 소망을 두고 살아가는 거예요. 유황불이 떨어지는 날까지도. Quer dizer que até o dia de Ló, realmente todos eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam até o fogo cair sobre eles. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 예수님 재림하신 날에도 그럴 것이다 그렇게 Então, 말씀하셨어요. no dia da vinda do Senhor, com certeza também será assim. 여러분 오늘 밤에 예수님이 오신다면 여러분들 올라갈 수 있습니까? Então, hoje à noite, se o Senhor ele vier, vocês vão poder subir aos céus? 여러분 오늘 밤에 주님이 오신다면 여러분 천국 갈 자신 있으세요? Se o Senhor vier hoje à noite, vocês têm a certeza que irão para o céu? 주님이 오셔서 구원받은 사람은 데려간다 그랬습니다. O Senhor ele disse que quando ele vier, as pessoas que receberem a salvação irão ser levadas. 성경에 보면 두 사람이 밭에서 같이 일하다가 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려진다 그랬어요. Se nós olharmos a Bíblia, realmente duas pessoas estavam trabalhando no campo, uma vai ser deixada e outra será levada. 두 여자가 부엌에서 음식을 준비하다가 요리하다가 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려진다 Então, 그랬어요. duas mulheres estarão moendo, trabalhando dentro da cozinha e uma vai ser levada e outra vai ser deixada. 여러분 그것에 관심 있으세요? Vocês têm interesse nisso? 이 세상에서 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까, 행복하게 살까, 편안하게 살까, 즐겁게 살까 그것에만 관심 있고 Vocês somente estão pensando, como é que eu vou viver neste mundo, como é que eu vou ter uma vida confortável, como é que eu vou ter sucesso? 예수님이 우리에게 하시는 말씀입니다. Mas essas palavras são ditas pelo Senhor Jesus para nós. 자, 주님은 과거의 일도 말씀하시지만 미래의 일도 주님은 말씀하시는 거예요. Então o Senhor ele fala sobre as coisas do passado também, mas ele assim, da mesma forma, fala sobre o futuro. 자, 이게 História da Humanidade na Bíblia. 이게 성경에 기록된 인간의 역사입니다. Então, aqui é a história da humanidade na Bíblia. 여러분, 지금 우리가 살고 있는 시대가 이 교회 시대입니다. 교회 시대. Então nós estamos vivendo no período da igreja agora. 그런데 주님이 언젠가 오시는 거예요. 주님이 오십니다. 주님이 오셔요. Então nós estamos vivendo num tempo onde o Senhor ele virá com certeza. 주님이 오시면 구원받은 사람을 데려가십니다. Quando o Senhor ele vier, ele vai levar aqueles que receberam a salvação. 그리고 올라간 성도들은 주님으로부터 주님과 함께 혼인 잔치를 하고 갈라동 상급을 받습니다. E todos os santos que forem levados para os céus subirem junto com o Senhor, eles vão receber o galadão e participarão das bodas do Senhor. 그동안 이 세상은 7년 동안의 환란에 빠지는 거예요, 이 세상은. Enquanto isso, o mundo vai estar em 7 anos de tribulação. 구원받은 사람은 올라가고 구원받지 못한 사람은 이 세상에 버려져서 7년 환란 속에 들어가는 거예요. Os salvos serão levados e os que não receberam a salvação serão deixados e passarão por esses 7 anos de tribulação. 그리고 7년 환란 끝에 마지막 세계 전쟁이 일어나게 될 E 겁니다. no fim, no último tempo dos 7 anos de tribulação, haverá a última guerra. 그리고 주님이 이 세상에 지상 재림하셔서 전쟁을 끝내시고 천년 왕국을
이 세상에 이루실 겁니다. E após isso, o Senhor Jesus ele virá para este mundo para acabar com essa guerra e depois ele realizar o reinado do milênio. 모든 성도들과 주님이 같이 1000년 동안 이 세상을 다스리는 Quer 거예요. dizer que o reino de 1000 anos que vai ocorrer neste mundo, o Senhor Jesus e todos os santos vão governar sobre a terra. 그리고 1000년이 끝날 때 이제 이 세상을 없애시고 영원한 천국과 영원한 지옥으로 나눠지게 E 됩니다. após o término desse 1000 anos, o mundo vai ser dividido em céu eterno e o inferno eterno. 우리는 지금 어디에 살고 있을까요? Onde que nós estamos vivendo agora? dois, três. dois, três. três. 지금 주님 재림 직전에 살고 있습니다. 우리는. Então nós estamos vivendo logo na vinda do Senhor Jesus. 여러분 여기 7년 환란 때 적그리스도가 등장해서 모든 사람들에게 666 표를 준다 그랬어요. Então aqui nós podemos ver que nos 7 anos de tribulação, o anticristo ele virá e permitirá o sinal da besta 666 para todas as pessoas. 그런데 지금 666 표 받을 준비가 다 돼 있습니다. Mas já está preparado no mundo todo para todos receberem esse sinal de 666. 자, 주님이 오시면 이렇게 될 겁니다. Então, quando o Senhor ele vier, vai acontecer dessa maneira. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. 설교 중에 예수님이 오셨어요. Então, no meio da pregação, o Senhor Jesus veio. 구원받은 사람은 사라졌습니다. Todas as pessoas que receberam a salvação foram levados. 자, 구원 못 받은 사람들 남겨졌어요. E as pessoas que não receberam a salvação foram deixadas. 정말 비참한 일입니다. Então, isso é algo realmente terrível. 지옥 가는 거예요. Então, eles vão para o inferno agora. 7년 환란에 들어가고 지옥까지 참여하게 됩니다. Porque vão passar por 7 anos de tribulação e ainda vão para o inferno. 그래서 주님은 예비하고 있으라 그래. 예비하고 É por isso que 있으라. o Senhor Jesus disse para se preparar. 여러분 이거 여러분 지금 겁주는 거 아닙니다. Isso não é para eu dar medo para 여러분 vocês. 제가 여러분들에게 뭐 겁줘서 뭐 하겠어요, O 제가. que eu vou ganhar dando medo em vocês? 사실이니까 구원 받으시라는 거예요. 사실이니까. Então, e essa é a verdade, é por isso que eu estou dizendo para se prepararem. 여러분 여기 666 표에 대해서 살펴보고 마치겠습니다. Então, vamos pensar um pouco sobre o 666 e vamos terminar. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 여러분 여기 용은 뭐라고 돼 있냐? 옛 뱀, 곧 마귀의 사탄입니다. 용은. Então, quem é esse dragão? É a besta, é o diabo, Satanás, a antiga serpente. 요한계시록 12장에 이 용은 마귀 사탄이라고 돼 있어요. Então, se nós olharmos em Apocalipse, ele já disse que esse dragão é o diabo, Satanás. 이 용이 베스타, 이 적그리스도에게 힘과 능력을 주는 거예요. 능력을 Então, 줘요. o dragão ele vai dar à besta, que é o anticristo, vai dar o poder para ele. 지금 이 세상 어딘가에 이 적그리스도가 살고 E 있습니다. o anticristo ele está vivendo agora no mundo conosco, em algum 지금 lugar. 근데 누군지 드러나진 않았어요. Só ainda não foi manifesto quem é o anticristo. 언젠가 그 사람이 마귀로부터 능력을 받고 등장하게 될 겁니다. Dia ele vai receber o poder através do diabo e vai se manifestar. 이 포일리에 나다 우마 보카 이 적그리스도가 큰 입을 받는데 아주 큰 말과 참남된 입을 하는 말을 받고 42달 42달 동안 일할 권세를 받습니다. Então esse anticristo ele terá uma boca realmente imensa onde ele poderá proferir grandes coisas de blasfêmias e ele vai deter a autoridade durante 42 meses para governar este mundo. 42 meses 에 3 anos e meia. 3년 6개월을 이 7년 환란 중에 뒤에 3년 6개월을 이 적그리스도가 온 세상을 통치합니다. Então quer dizer que nos 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio posteriores são governados por esse anticristo. 그런데 이 보면 이 foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. 이 적그리스도가 모든 민족과 언어와 나라를 다스리는 거예요. Então esse anticristo ele vai governar sobre toda tribo, língua e nação. 온 세상을 다스리는 거, 온 세상. Ele vai governar todo o mundo. 여러분 지금 전 세상은요 영웅을 기다리고 있습니다. O 영웅. mundo todo está à espera de um herói. 새로운 대통령을 뽑아봤자요 계속 실망만 시키는 거예요. Então, 실망만. do que adianta elegerem um novo presidente é simplesmente toda hora uma catástrofe diferente. 그러면 전 세계가 똑같습니다. 전 Então, o 세계가. mundo todo é a mesma coisa.
새로운 대통령은 잘할 것으로 예상하고 뽑았는데 역시 실망스러운 거예요. Então todos eles escolhem um novo presidente para viverem bem, mas por fim é desastroso. 갑자기요. 한 영웅이 등장할 겁니다. 영웅. Mas de repente no mundo vai surgir um herói. 내가 세상에 평화를 주고 세상을 잘 다스리겠다. Este herói vai dizer: eu vou governar sobre este mundo, eu vou trazer a paz, eu vou governar muito bem. 그리고 모든 사람들에게 시민권 이마나 오른손이나 이마에 적그리스도의 이름으로 표를 주게 될 E 겁니다. ele vai permitir a cidadania para todas as pessoas do mundo, porque vai globalizá-las, dando um sinal na testa ou na mão direita. Apocalipse 13, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. 여러분 오른손에 다 주는데 오른손 없는 사람은 이마에 받게 될 거예요. Então todos vão receber na mão direita, mas quem não tiver o membro realmente vai ser posto o sinal na testa. 이 신분증입니다. Então isso tudo é o quê? É a sua cidadania. 이 신분증이요, 뭐 플라스틱 카드 들고 다니는 게 아니라 이제 몸에다가 신분증을 주는 거예요. Então 몸에다가. isso é a identidade, a sua identificação. Então não é para você andar com um cartão de plástico ou um papel. Agora você anda no seu corpo embutido. 그런데 이제 온 세상이 하나의 통치권에 들어가기 때문에 모든 나라의 돈은 사라지게 됩니다. Já que o mundo todo vai ser globalizado em uma única nação, então não há mais necessidade de existir cédula de dinheiro. 이게 표 받은 걸로 이제 물건을 사고 파는 Porque 거예요. agora todos, através do sinal que receberam, vão poder comprar e vender as coisas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. 이 표를 받지 않으면 물건을 사고 팔 수가 Então quem 없습니다. não tiver esse sinal não pode nem comprar nem vender. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 여러분 이 표 받을 준비가 지금 다 됐습니다. Então, quer dizer que está tudo preparado para receber esse sinal. 여러분 왜 오른손일까요? 왜 Então por que tem 오른손? que ser na mão direita? 이런 모든 오른손은 여러분 신분증이 Então 됩니다. a mão direita se torna uma identidade. 여러분 오른손에는 이런 정맥 구조가 정맥이 있어요. 정맥. Então se nós olharmos a mão direita, nós temos toda a vascularização. 이게 모든 사람이 다 전 세계 모든 사람이 다 달라요. Então a vascularização da mão direita é toda diferente de cada pessoa do mundo. 이걸 스캔하면 이 사람이 누구구나 금방 알 수 있습니다. Se 금방 알 수 você 있어요. escaneia a vascularização da mão, você consegue ver na hora quem é essa 이게 pessoa. 생야예요, 생야. Isso se torna uma senha. 그럼 여기 표를 딱 받습니다. 표를 받아서 삑 하면 이게 생야가 읽혀지면서 통장에서 돈이 샥 빠져나가는 Então 거예요. quer dizer que isso aqui é o acesso biométrico e o sinal, que é para poder ter os seus dados bancários, por exemplo, simplesmente é a senha. Aí pipa, passa, você já compra e vende. 지금 브라질 은행 어떤 은행 방코드 브라데스코인가요? 그건요 지금 오른손 딱 갖다 대면 삑 하고 계좌 결제가 됩니다. E o Banco Bradesco, por exemplo, é um dos bancos que já adota essa tecnologia. Você simplesmente coloca a sua mão direita e você já pode comprar ou vender, fazer depósitos, saques. 여러분 오른손이 없는 사람은 이 눈의 홍채가 비밀번호가 될 거예요. 이 자기 신분증이 되고 여기 표를 받게 될 E 겁니다. para as pessoas que não têm um membro, a mão direita, então essa pessoa ela vai poder usar a íris, vai poder usar os seus olhos para que possa usar como biometria. 보시죠. Então vejam só. A Amazon anunciou uma nova maneira de se pagar e é exatamente assim, ó, na palma da sua mão. Sua mão. Essa nova tecnologia que escaneia a palma da sua mão e permite pagar suas compras, né? Então essa imagem que você está vendo é onde você vai cadastrar a tua mão e aí sim é onde você vai pagar a conta da pagar. mercado, da loja, enfim. Essa experiência começa em duas lojas da Amazon, que ela tem nos Estados Unidos o Amazon Go, são lojas físicas na cidade de Seattle. Depois isso deve ir para outras coisas, por exemplo, outros varejistas ou até em grandes locais de grande aglomeração. Por exemplo, eles estão pensando em usar essa tecnologia em estádios. Por exemplo, daria até para pagar o metrô, eventualmente, com a palma da sua mão. E aí, Depois da pandemia, por favor, né? Depois da pandemia, por favor. não, mas não tem. Mas ele gosta, né? Então, vai colocar de aglomeração. Ah, sim, é verdade. Exatamente, É muito bem lembrado. Pois E é interessante porque essa tecnologia começou a ser estudada antes da pandemia. E aí veio a pandemia e isso se mostrou ainda mais adequado. 여러분 놀랍지 않으세요? Então não é incrível uma coisa dessas? 여러분 요한계시록은 1900년 전 성경입니다. Então, o Antigo Testamento é de 1900 anos Yohan계시록, atrás. Yohan계시록. Perdão. Apocalipse é de 1900 anos atrás.
1900년 전 예언이 지금 우리 시대에 이루어지고 있어요, 지금. A profecia de 1900 anos atrás está ocorrendo agora, se cumprindo no nosso tempo. 여러분, 이게 7년 환란 때 벌어질 일입니다. Então, isto tudo vai acontecer nos 7 anos de tribulação. 근데 지금 준비가 다 됐어요. Então, a gente está preparado tudo para agora. 이제 카드도 필요 없고 돈도 필요 없습니다. Agora, 아무것도 필요 없어요. ninguém mais precisa de cartão de crédito, ninguém precisa andar com dinheiro. 이제 손만 있습니다. 손만. Só precisa andar com a mão. 삑, 삑, 삑. 여러분, 여기에 적그리스도가 등장하면 이 표를 다 받게 할 거예요. E quando o anticristo aparecer, ele vai dar o sinal para todas as pessoas. Ou seja, nunca vão. Na Suécia, algumas pessoas já não precisam de perder tempo à procura do telefone para mostrar o 벌써 certificado da Covid-19. 칩을 심는 사람들이 있습니다. Então, tem pessoas que já têm o chip Uma nelas. empresa sueca especializada em implantes de microchips está a promover o uso destes dispositivos para armazenar o passaporte Covid. O chip é implantado no braço e está programado para ter um PDF com informação. Depois é direcionado o telefone para fazer a leitura do chip. O empresário destaca que a informação fica sempre disponível para o utilizador e para quem quiser ler as informações. Dá um exemplo que, quando vai ao cinema ou ao centro comercial, já não precisa de levar o telefone. O empresário explica que os chips não têm bateria, basicamente estão inativos, ou seja, nunca vão poder dizer a localização dos utilizadores. Uma das mais-valias, defende, é que os implantes são feitos no 여러분, 지금요, 이 코로나로 인해서 더 빨리 이 준비가 다 지금 준비가 됐습니다. Então, por conta do Covid-19, todas essas coisas foram acelerando. 지금 우리는 7년 환란 직전에 살고 있는 게 E 틀림없습니다. nós realmente temos certeza que estamos vivendo logo na frente dos 7 anos de 주님 tribulação. 오시면 여러분 올라갈 준비 됐어요? Então, vocês já estão preparados para subirem aos céus quando o Senhor ele retornar? 거듭나셨습니까? Vocês nasceram de novo? 지금 이 음료수 중에도 666. Entre as bebidas também, você já está acostumado, 666. 여러분, 이게 그 히브리어인데요. 히브리어 이게 바브라고 있는데 숫자 6을 의미합니다. 바브 메야. Em hebraico isso é vav, isso significa número 6, então é vav, 666. 지금 홍보하고 있는 거예요. 자, 666 표받을 준비시키는 겁니다. 지금 Então, no mundo todo as pessoas vão se acostumando com isso, do 666. 자, 여러분, 주님이 예수님에게 주여 주여라고 부른다고 다 천국에 들어갈 수 없다 그랬어요. Então o Senhor Jesus ele já disse que não adianta ficarem dizendo Senhor, Senhor, que vão poder entrar no reino de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 우리가 주님의 이름으로 귀신도 쫓아내고 많은 예언도 하고 기적도 행하지 않았습니까? Então nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres em seu nome. 여러분, 이런 사람들은 목사나 선교사나 아무튼 말씀 전하는 자들이에요. Aqui são pessoas realmente que são pastores, são ditos profetas, realmente que pregam essa palavra. 그런데 주님이 이들에게 뭐라고 합니까? Mas o que o Senhor vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. 무서운 말씀입니다. Essa é a palavra realmente medonha. 예수님에게 Senhor, Senhor 하고 예수님의 이름으로 기적을 행했는데 예수님이 나는 너를 모른다라고 말씀하고 있는 Então 거예요. aqui o Senhor ele está dizendo, muitos irão dizer para o Senhor, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, mas o Senhor dirá realmente, eu não vos conheço. 여러분, 기적 일어나는 교회들 있잖아요. 기적. Então sabe as igrejas que têm milagre? 그 가짜일 가능성이 아주 높은 교회입니다. Tem a probabilidade muito alta daquela igreja ser mentirosa. 여러분, 교회에서 누가 기적 일으키라 그랬어요? Então quem disse para fazer milagres dentro da igreja? 여러분, 교회는 복음 전하고 하나님의 말씀 전하면 됩니다. Igreja não é um lugar para fazê-lo, mas sim para você pregar o evangelho. Você só precisa fazer com que as pessoas recebam 여러분, a salvação. 기적 일으키는 거는 성경이 완성되기 전에, 성경이 기록되기 전에 기적이 필요했던 거예요. Então, milagre somente era necessário antes da Bíblia ser concluída, antes da Bíblia ser difundida pelo mundo.
지금 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는 거 이거 자체가 기적이잖아요. 밀라글이잖아요, 지금. Então tudo isso, realmente, o Evangelho do Senhor Deus ser pregado para todas essas coisas, também isso já é o próprio milagre do Senhor Deus. 여러분, 이거 브라질 사람들이 이 말씀을 잘 생각해야 돼요. Então, as pessoas aqui do Brasil precisam pensar muito bem sobre essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecerá sua própria justiça. 하나님의 의를 찾는 것이 아니라 자기 의를 자꾸 세우려고 하는 거예요. 자기 Então aqui 의. nós podemos ver que esse homem, ele não está querendo realmente a justiça do Senhor Deus, mas ele quer estabelecer a sua própria justiça. 나는 하나님 앞에 열심히 살고 착하게 살고 일요일 날 교회 잘 나가고 기도 열심히 했으니까 이렇게 했으니까 내가 하나님 앞에 의롭겠지 천국 가겠지 그렇게 생각하는 거예요. Então eles começam a pensar, eu preciso viver, no domingo eu vou diante do Senhor Deus, eu faço boas obras, eu sigo a lei do Senhor Deus, e é por isso que eu vou para o céu, porque eu sou bonzinho. 여러분 우리는 죄인입니다. 죄인. Mas nós somos pecadores. 우리가 하나님 앞에 할 수 있는 게 없어요. Então nós não podemos fazer nada diante do Senhor 우리는 Deus. 어떻게 해야 됩니까? O que é que nós precisamos fazer? 하나님 저는 죄인입니다. 저는 지옥 갈 죄인입니다라고 하나님 앞에 고백하고 하나님 제발 저를 구원해 주세요. 부탁하는 것밖에 É por 없어요. isso que nós simplesmente temos que confessar diante do Senhor Deus dizendo, somos pecadores, Senhor, por favor, me salve. 왜 죄인이 자기 힘으로 어떻게 천국 갑니까? 죄인이. Como é que um pecador ele pode ir para o céu com a sua própria força? 우리 영혼이 죄인 구원받지 못한 사람은 자기 영혼이 죽어 있는데 하나님 앞에 뭘 할 수 Então 있어요? uma pessoa que é pecadora tem o seu espírito morto para com Deus, mas o que ele pode fazer? 여러분 수와 프로프리아 주시다. 그건요 자기 의를 자꾸 하나님 앞에 드러내는 거예요. 자기 의. Então ele está querendo manifestar e estabelecer a sua própria justiça. Não pode sua própria justiça. Não pode. O que é mais importante? Justiça de Deus. 여러분 이런 걸로 천국 못 가요. 이런 Não 걸로. tem como ir para o céu com essas coisas. Obediência à lei, ofertas, batismo, frequentar a igreja, sacrifício, orações, experiência milagrosa. 이런 걸로는 천국 못 갑니다. Então com essas coisas não tem como ir para o céu. 어떤 분 여러분 너 저기 구원 받으셨어요 물어보면요 자기는 침례 받았다고 얘기해. 침례 받은 게 구원 받았다고 Quando 생각해요. nós perguntamos, você já recebeu a salvação? Tem pessoas que respondem dizendo, eu já recebi batismo, porque acham que assim vão para o céu. 여러분 침례랑 구원 받는 건 아무 상관 없습니다. Receber batismo ou receber salvação não tem relação nenhuma. 침례는 구원 받은 사람이 하나님과 사람 앞에서 자기의 믿음을 보여주는 것으로 이 침례를 하는 겁니다. Batismo é simplesmente uma cerimônia que você realiza na frente de todas as outras pessoas para mostrar para elas que, eu já recebi a salvação. É simplesmente um ato de manifestar. Então, primeiro receber salvação, depois batismo. Primeiro salvação, depois batismo. 이런 걸로는 이런 것들이 바로 프로프리아 주시사예요. 자기 프로프리아 Então, 주시사. todas essas coisas que aqui aparecem são a sua própria justiça. 이걸로는 안 돼요. Com essas coisas não é possível. 예수님이 오시면 뜨리구와 빨야를 구분하실 겁니다. Quando o Senhor Jesus ele vier, ele vai separar o trigo e a palha. 뜨리구와 빨야는 비슷해 보여요. O trigo e a palha eles parecem, 그런데 뜨리구는 생명이 있습니다. mas o trigo tem vida. 뜨리구는 주님의 생명을 받은 구원받은 사람을 말해요. Trigo representa as pessoas que receberam a vida do Senhor Jesus Cristo e receberam a salvação. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. 지옥불입니다. Então, aqui é o fogo do inferno. 주님이 오시면 쫙 나누실 거예요. Então, quando o Senhor ele vier, ele vai separá-los. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. 여러분 거듭나셔야 됩니다. Então, é preciso nascer de novo. 여러분 생일 있으시죠? 생일? Então, todos vocês possuem a data de nascimento, certo? 태어난 날이 있습니다. Tem um dia que é onde vocês nasceram. 그리고 거듭난 날도 있어야 돼요. É preciso o dia que vocês nasceram de novo também. 언제 거듭나셨어요? Quando é que vocês nasceram de novo? 그 날짜는 내가 정확히 모르더라도 거듭난 그 경험은 반드시 있어야 됩니다. Mesmo que eu não tenha esse dia decorado, eu preciso ter a experiência de ter nascido de novo. 이번 성경 강연회를 5일까지 일요일까지 끝까지 들어보세요. Então tentem ouvir até o domingo todas essas palavras do seminário. 마음을 낮추고 끝까지 들으시면 구원 받으실 Quando 거예요. vocês abaixarem o coração de vocês, ouvirem a palavra, vocês vão poder receber a salvação. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos.
오늘도 저희에게 말씀을 가르쳐 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos ensinado a sua palavra hoje também. 하나님의 말씀 앞에서 저희들 마음을 겸손히 낮추고 하나님의 말씀을 잘 받아들일 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nós possamos abaixar nossos corações diante do Senhor Deus para aceitarmos a sua palavra. 끝까지 하루도 빠짐없이 말씀을 잘 듣고 저희가 다 구원받을 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Que em todos esses momentos, até o término do seminário, que o Senhor Deus permita para que nós possamos ouvir bem a sua palavra para podermos receber a salvação. 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.